Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar a respeito da parábola do juiz Iníquo. E Jesus dizia, né, ele estava preparando a igreja que estava próximo, né, da retirada dele do meio delas para morrer, ressuscitar e voltar, ascender aos céus, né? Então, a igreja estava sendo preparada nessa parábola, porque ela passaria por um período de grande perseguição e sofrimento. Muitos deles morreriam por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Então ele estava instruindo a igreja a perseverar em oração, porque a oração ela os manteria conectados com Deus, com as coisas do alto, com o propósito para aquelas coisas acontecerem, né? Quem assiste documentários, filmes sobre a igreja primitiva, sabe que eles passavam por perseguições assim. Eles precisavam se reunir clandestinamente, porque os que eram pegos, eles eram assassinados e os corpos queimados em postes para servir de exemplo para que as outras pessoas não fizessem o mesmo. Ou seja, eram dias muito difíceis, dias de muita perseguição e muita morte por causa do Evangelho. E ainda hoje existem países que, né, é proibido a pregação do Evangelho, as pessoas não têm essa liberdade de culto e muitos deles ainda morrem por causa de Cristo. Nós temos que dar muitas graças a Deus, porque apesar das afrontas de alguns grupos políticos, né, de usarem nossos símbolos para queimar, para poder fazer atos sexuais com cruz em público, né, e outros ainda investirem muito ódio contra a igreja, porque a igreja guarda os princípios e valores aprendidos por Cristo. Apesar disso, ainda é muito leve, né? Se for comparado com o que se vivia na igreja primitiva e em alguns países ainda hoje, né? Nós temos que dar muita graças a Deus, porque aqui não conhece Bíblia quem não quer, porque todo mundo tem acesso à Bíblia, todo mundo pode estudar, todo mundo pode conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só quem tem preguiça, quem não quer, quem prefere comer coisa mastigada, aí não vai crescer em sabedoria, não. A parábola ela mostra dois personagens, o juiz, o credor, né, três. Vamos incluir o credor aí, porque ele no Velho Testamento e no início da igreja, né, antes de Cristo consumar a obra redentora, ainda acontecia essas coisas. Nós temos um exemplo lá em Eliseu, que fica em 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. O profeta Eliseu ele multiplicou o azeite de uma viúva porque o marido dela morreu e ela herdou a dívida. Então, quando o credor veio cobrar e ela não tinha recurso para pagar, ele queria levar os 2 filhos dela como servos. E aí ela se desesperou, procurou o profeta Eliseu e ele fez um milagre que multiplicou o azeite que ela tinha em casa e vendendo esse azeite ela pagou a dívida e viveu do restante com os filhos. Né? Era comum acontecer essas coisas né, desde o Velho Testamento, porque muitas mulheres ficavam viúvas, porque os homens iam para as guerras e morriam lá. Então elas sempre herdavam as dívidas dele. E muitas delas passavam por essa situação de não ter nem o que comer, né? Então, inclusive, para sanar esse problema das viúvas, Deus instituiu o dízimo, que era as 12 tribos de Israel, né, tinham direito à terra para produzir, para criar gado, enfim. E os levitas, eles não tinham esse direito porque eles se dedicavam a cuidar das coisas sagradas, primeiro do tabernáculo, depois do templo, e eles se dedicavam a isso, então eles não tinham terras.
E como que eles se sustentavam? Por meio do dízimo que Deus instituiu, que era o mantimento, né? Dízimo nunca foi dinheiro, era o mantimento que cada tribo dava, né? Entregava ao sacerdote e aos levitas, e comiam dele o sacerdote, os levitas, os estrangeiros que passassem por ali, as viúvas com seus órfãos, né? Era o sustento deles. Então, era essa a realidade da parábola. A mulher tinha uma causa muito urgente, né? Certamente o credor tinha procurado ela para retirar dela ou os bens, ou os filhos, ou algo que ela tivesse. E ela precisava que o juiz, que Jesus faz questão de dizer na parábola que ele era iníquo, que ele não era justo, que ele não tinha compromisso nem com a justiça e nem com as pessoas, estava nem aí para a causa da mulher. Mas de tanto ela importunar, ele acabou fazendo justiça para ela. E o que Jesus estava dizendo aqui era que se esse aqui, que era iníquo, pecador e injusto, né, e tinha feito justiça para a mulher, quanto mais o justo juiz. Deus, ele mesmo se diz juiz, né? Eu vou ler aqui agora um versículo que está em Jeremias 9, 23 e 24, que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Tem vários versículos que apontam Deus como juiz, e nós sabemos que haverá um dia separado por ele, em que ele julgará toda a terra, em que ele julgará a causa de todos os homens, né? Todos nós nos apresentaremos diante dele com as nossas obras, e ele vai julgar a nossa causa. Então, o que Cristo estava fazendo aqui era consolar a igreja, né? Que apesar de toda aquela tribulação, aquela dor que eles haveriam de passar, chegaria o dia em que Deus faria justiça a eles, e para que eles perseverassem em oração, para não esmurecer, né? Para poder perseverar até o final, guardando a fé, né? Eu já vi pregação a respeito dessa parábola aqui, dizendo que de tanto orar e importunar Deus, ele vai acabar atendendo a sua oração. Mas não é nada disso não, tá? Se a tua oração não for justa, se ela não for para te edificar, se ela não for para acrescentar, né, coisas boas para você, para quem você ama, Deus não vai se envolver nas tuas petições, né? Ele vai ser justo, porque ele é justo juiz. Então não adianta você estar com uma causa com teu irmão e pedir a Deus, sendo que o teu lado é injusto, pedir a Deus para fazer justiça em teu favor. Ele vai fazer injustiça para o lado que houver justiça. Entendidos? E bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, né, gente? Jesus deixa a igreja primitiva preparada para sofrer. E isso também é para a gente meditar, né? Porque a gente acha que evangelho é esse oba-oba que existe hoje, né? E guardar a sã doutrina para que, né, as adversidades não a roubem de nós, né? É algo muito sério e importante. Então vamos meditar hoje nessa parábola do juiz iníquo e da viúva que estava importunando